Graças a Deus, meus irmãos. Conforme eu disse no início da live, estamos seguindo a orientação do nosso pastor presidente e nos foi dada a incumbência de trazer o estudo bíblico desta manhã. Eu convido você a pegar sua Bíblia e abrir ela em Lucas capítulo 15, versículos 11. Vamos fazer a leitura bíblica da palavra de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 11. O texto bíblico diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E, quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. Irmãos, a doutrina da conversão é um assunto tratado na matéria teológica soteriologia, que é a doutrina da salvação. Assim sendo, queremos dizer que a doutrina da conversão e a doutrina do arrependimento andam juntas. Nós podemos confirmar isso na Bíblia, em Atos capítulo 3, versículo 19, que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então a doutrina da conversão, ela anda junta da doutrina do arrependimento. Nós também podemos confirmar isso em Atos 26, versículo 20, que diz assim: Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então, irmãos, nós observamos na Bíblia Sagrada
que a doutrina da conversão e a doutrina do arrependimento andam juntas, são irmãs. Agora, à luz da Bíblia, o que é o arrependimento? Segundo o dicionário bíblico, o arrependimento é uma mudança total de atitude e de vida. Isso é arrepender-se. E conversão? O que é conversão segundo a Bíblia? O que o dicionário bíblico nos fala acerca da conversão? A palavra conversão no original grego é a palavra grega epistrefo. O termo é composto de duas palavras, epi, que significa para, e strefo, que significa virar-se para, ir em direção a, dirigir-se a. Assim sendo, irmãos, conversão é uma mudança de rumo. Você está indo em um sentido, mas lá na frente você sente a necessidade de mudar o sentido, de mudar o rumo. Você está indo em um destino, mas lá na frente você sente a necessidade de mudar. Então isso é conversão. Segundo o dicionário da Bíblia, é virar-se, é ir em direção a, é dirigir-se a. Então a conversão, ela é uma mudança de rumo, e isso no sentido vertical. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia para que possamos confirmar isso em Colossenses capítulo 3, versículos 1 ao 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 3 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, conversão é uma mudança de rumo no sentido vertical. Você começa, após a conversão, a buscar as coisas que são de cima. Você começa a pensar nas coisas que são de cima. E para simplificar ainda mais o assunto, queremos dizer que nós somos espírito, alma e corpo. Ou seja, o ser humano, ele é um ser tricotômico. Ele é espírito, alma e corpo. É isso que a Bíblia nos diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Um dia vamos morrer. Se houvesse a morte antes da conversão, com base na Bíblia, a nossa alma, que não morre, ela deveria descer ao Hades, ao mundo dos mortos, e deveria ficar no lugar de tormento. É isso que a Bíblia nos diz em Lucas 16, versículo 23. Porém, nós observamos que após a conversão, se houver a morte, a nossa alma, ela muda de rumo. E aquele ladrão da cruz, que provou da conversão na última hora da sua vida, ele observou isso na íntegra, porque Jesus disse para ele, lá em Lucas 23, versículo 43,
ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então a conversão, ela é essa mudança de rumo no sentido vertical. Antes da conversão, se houver a morte, a alma desce ao Hades, ao mundo dos mortos, e fica no lugar de tormento, aguardando o juízo final. Agora, após a conversão, a alma muda de rumo e vai para o paraíso. E aquele ladrão da cruz ouviu isso de Jesus: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quais são os processos da conversão? Observamos no processo da conversão 3 coisas. Primeira delas, quando nós provamos a conversão, nós nos convertemos dos falsos deuses ao Deus vivo. É isso que está escrito na Bíblia em Atos 14, versículo 15. Ali você lendo, vai aparecer a palavra vaidade, práticas inúteis ou coisas vãs. Está escrito assim: vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo. Então a expressão vaidades, ou práticas inúteis, ou coisas vãs, é uma referência a falsos deuses. E os falsos deuses ali mencionados em Atos 14 é Júpiter e Mercúrio. Agora, na mitologia grega, é uma referência a Zeus e a Hermes. Então, no processo da conversão, a primeira coisa que acontece é que nós nos convertemos dos falsos deuses ao Deus vivo. Segunda coisa que ocorre no processo da conversão é que nós nos convertemos do mundo para a maravilhosa luz de Cristo. Por que do mundo? Porque o sistema mundano, o sistema desse mundo está caótico e ele ruma para um fim tenebroso. Então, lá em Atos 26, versículo 18, a parte A do versículo está escrito assim: os converteres à luz. Aqui, em Atos 26, 18, a parte A, falando acerca da missão do apóstolo Paulo. Ele foi, na Bíblia, descrito como sendo apóstolo dos gentios, mas essa missão não é somente do apóstolo Paulo, é uma missão de todo discípulo de Cristo: cooperar para que os gentios se convertam do mundo caótico que ruma para um fim tenebroso, para a maravilhosa luz de Cristo. Então, primeiro, a conversão dos falsos deuses para o Deus vivo. Depois, a conversão do mundo caótico, rumando para um fim tenebroso, para a maravilhosa luz de Cristo. Em terceiro lugar, a conversão do poder de Satanás para Deus. É isso que está escrito em Atos 26, versículo 18, a parte B. Do poder de Satanás a Deus. Então esse é o processo da conversão. Nos convertemos dos falsos deuses ao Deus vivo, do mundo para a maravilhosa luz de Cristo, e do poder de Satanás para Deus. Segundo lugar, o encontro do convertido com Deus. O que ocorre quando o convertido ele tem esse encontro com Deus? Eu quero aqui mencionar 3 coisas. A primeira coisa que ocorre, a primeira coisa que acontece nesse encontro é que o convertido ele recebe um novo coração. É isso que está escrito na Bíblia,
em Ezequiel 18, versículo 30 ao 32. Está escrito assim: é por isso que vocês serão julgados. Eu mesmo julgarei cada um segundo as suas próprias ações, promete o Senhor Deus. Arrependam-se, abandonem os seus pecados. Essa é a única maneira de escapar do castigo do pecado e da maldade. Joguem fora de sua vida os pecados que vocês vêm cometendo há tanto tempo. Assim vocês ganharão um novo coração. Então a primeira coisa que acontece nesse encontro do convertido com Deus é que ele recebe um novo coração. E na continuação do versículo aqui, diz assim: e um novo espírito. Para que morrer? Para que ser condenado, povo de Israel? Eu não tenho o menor prazer em condenar à morte um pecador, diz o Senhor Deus. Arrependam-se, israelitas. Arrependam-se e vivam. Então, irmãos, a primeira coisa que acontece no encontro do convertido com Deus é que ele recebe um novo coração. A segunda coisa que ocorre nesse encontro do convertido com Deus é que Jesus cura as feridas da alma causadas pelo pecado. Podemos confirmar isso na Bíblia em Mateus 13, versículo 15. E a terceira coisa que ocorre nesse encontro do convertido com Deus é que todos os seus pecados são perdoados. Nós podemos confirmar isso na Bíblia em Atos capítulo 3, versículo 19. Os pecados são perdoados, são cancelados. E a Bíblia deixa isso bem claro a nós em Atos 3 e 19. Agora, quais são os resultados, em terceiro lugar, da conversão? Nós já observamos o processo da conversão. Observamos o que ocorre no encontro do convertido com Deus. Agora, qual é o resultado da conversão? Em que resulta a conversão? A conversão resulta, em primeiro lugar, em um novo testemunho. É isso que está escrito na Bíblia, em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Está escrito assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Esse é o primeiro resultado da conversão. Um novo testemunho. E aqui em Mateus 5,16 fica claro. Porque, irmãos, com base em Efésios 2, versículo 8, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Ninguém é salvo por obras. Mas no mesmo texto de Efésios capítulo 2, no versículo 10, fica claro que o salvo, ele vive a praticar boas obras. Então a primeira coisa que nós observamos aqui, falando acerca dos resultados da conversão, é um novo testemunho. Foi isso que Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O segundo resultado da conversão é uma nova incumbência. Lucas 22 e 32, que diz assim: portanto, quando você tiver se arrependido e voltado a mim, fortaleça
e robusteça a fé dos seus irmãos. Aqui Jesus disse isso a Pedro. Ele ainda não estava convertido, iria negar ao mestre, e Jesus, antecedendo este evento, disse isso a Pedro: portanto, quando você tiver se arrependido e voltado a mim, fortaleça e robusteça a fé dos seus irmãos. Então, o segundo resultado da conversão aqui é uma nova incumbência. Pedro recebeu essa incumbência de Jesus: fortaleça e robusteça a fé dos seus irmãos. Você que é convertido e está me ouvindo nessa manhã, você tem feito isso? Tem obedecido esta incumbência que Jesus dá aos convertidos? Você tem fortalecido a fé dos seus irmãos? Esta é uma incumbência que é dada ao convertido. Em terceiro lugar, o terceiro resultado da conversão é um novo alvo. Lucas 23 e 43. E Jesus respondeu: hoje você estará comigo no paraíso. Esta é uma promessa. Além do novo testemunho, além da nova incumbência, o terceiro resultado da conversão é um novo alvo. Jesus disse isso para aquele ladrão que provou da conversão na última hora, no último instante da sua vida. Hoje você estará comigo no paraíso. Antes da conversão, ele teria que descer ao Hades, o mundo dos mortos, e teria que ficar na repartição do lugar de tormento, porque o Hades, o mundo dos mortos, ele tem 3 repartições. Tem o seio de Abraão, tem o abismo e tem o lugar de tormento. Aquele homem rico a quem a Bíblia não revela o nome, não provou da conversão, e ao falecer, ele foi para o Hades, o mundo dos mortos, ficando no lugar de tormento. Este homem aqui, que a Bíblia não revela o nome, apenas sabemos que era um criminoso, um ladrão. Ele não provou o batismo em águas, ele não teve tempo de passar por um processo de discipulado, mas ele provou da conversão na última hora da sua vida. E por ter provado da conversão na última hora da sua vida, ele ouviu essas palavras do Mestre Jesus, do Salvador Jesus: hoje você estará comigo no paraíso. Então perceba, irmãos, que há uma mudança de rumo. Há aqui um novo alvo. Então nós temos aqui os resultados da conversão. Primeiro resultado, um novo testemunho. O segundo resultado, uma nova incumbência. E o terceiro resultado, um novo alvo. E o ladrão da cruz, ele provou deste novo alvo. Vamos voltar para o texto que nós fizemos a leitura no início. Lucas capítulo 15. Fizemos a leitura do versículo de número 11 até o versículo de número 24. E eu quero compartilhar com os irmãos aqui, dentro desse texto, os passos da salvação. E assim eu concluo esse estudo bíblico. Primeiro passo da salvação que nós percebemos aqui, em Lucas capítulo 15, é perceber
a condição de pecado. Esse é o primeiro passo para a conversão. Perceber a condição de pecado. Lucas capítulo 15, versículo 17, a parte A. E tornando em si, disse. Essa palavra tornando em si, aqui dá a ideia de alguém que estava cego, mas que agora recuperou essa visão. E ao recuperar a sua visão, ele passa a ver as coisas em uma perspectiva correta. Ele passa a ver a si mesmo, ele passa a ver a sua condição de pecado, então ele percebe que ele está separado de Deus, ele percebe que ele está distante de Deus, ele percebe que ele está destituído de Deus. Foi isso que Paulo disse quando escreveu a sua carta aos Romanos, lá em Romanos 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a primeira coisa que nós observamos aqui, no que tange ao passo para a conversão, é perceber a sua condição de pecado. O filho pródigo disse, está escrito aqui, e tornando em si, disse. Observe, a ideia aqui do texto é de alguém cego que agora está vendo a sua condição de pecado. De alguém que está longe de Deus, distante de Deus. E o segundo passo para a conversão, mencionado aqui em Lucas 15, é perceber a sua necessidade do Pai. Observamos isso em Lucas 15, 17. O filho pródigo disse assim: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Esse é o segundo passo para a conversão. Perceber a sua necessidade do Pai. Ele agora recuperou a visão. E ao recuperar a visão, ele percebe que na casa do seu pai há abundância, há fartura. E que ele está a morrer de fome. Então, ele percebe a sua necessidade do Pai. Esse é o segundo passo para a conversão. Perceber a sua necessidade do Pai. O terceiro passo para a conversão é a decisão de retornar ao Pai. Lucas 15, versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Irmãos, perceba que esse é o terceiro passo para a conversão. É a decisão de retornar à casa do Pai. Perceba, Lucas 15, versículo 18, a parte A. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Ele está decidido. Vou retornar à casa do Pai. E é interessante que além da decisão de retornar à casa do Pai, ele até faz um ensaio. O que eu vou dizer para o meu pai? Então ele diz: e dir-lhe-ei: pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. Então esse é o terceiro passo
para a conversão, a decisão de retornar ao pai. O filho pródigo disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E até ensaiou o que iria falar ao pai nesse retorno. Então ele disse aqui no versículo 18: eu vou dizer para o pai, eu pequei contra o céu, eu pequei perante ti. Irmão, me perdoe, caiu aqui a live, estou voltando agora. Então, continuando aqui, eu estava dizendo que, além da decisão de retornar ao pai, nós observamos que o filho pródigo, ele ensaiou o que ele iria dizer ao pai. Então ele nesse ensaio ele disse que iria dizer ao pai: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E para finalizar, irmãos, nós temos aqui o quarto passo para a conversão, que é agir com o coração arrependido. Lucas 15, versículo 20, que diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai. Só até aqui. E levantando-se, foi para o seu pai. Perceba, irmãos, que aqui ele age com o coração arrependido. As suas palavras no versículo de número 18 e 19 não eram apenas palavras da boca para fora, não era apenas um mero sentimentalismo. Versículo 20 confirma que de fato ele estava arrependido. Versículo 20, a parte A, deixa isso claro. E levantando-se, foi para o seu pai. Então agora ele age com o coração arrependido. Lembra que no início do estudo eu falei para os irmãos que a doutrina da conversão e a doutrina do arrependimento, elas andam juntas, são inseparáveis. No versículo 18, ele decide retornar à casa do pai. E no versículo 20, ele está agindo com um coração arrependido. O que é conversão? É virar-se para, é ir em direção a, é dirigir-se a. E o que é arrependimento? Eu falei no início do estudo. É uma mudança total de atitude e de vida. E nós observamos aqui que o filho pródigo, ele está agora agindo com um coração arrependido. E qual o resultado dessa ação do filho pródigo? O versículo 20 ele explica: e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E aqui nós observamos, nós podemos fazer um link aqui com aquele texto lá do Salmo 51 e o verso 17, que diz assim: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O Pai, que aqui é Deus, ele percebe que o filho está arrependido, então ele vai até o filho, movido de íntima compaixão. Ele lança-se ao pescoço do filho e lhe dá um beijo, expressão de carinho. Também nós podemos fazer um link com Lucas 15, versículo 20, com Salmos 34 e verso 18, que diz assim: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e contrito. Então, irmãos, nós observamos aqui um filho que pecou, que foi viver longe do pai, mas que agora ele está arrependido, está quebrantado. E o pai está movido de íntima compaixão, lhe beijando, lhe abraçando. Como que você está nessa manhã? Como que você está? Você
está como este filho pródigo? Porque a Bíblia diz, na primeira carta de João, está escrito: se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Todos nós pecamos. Porém, existe uma diferença. Nós somos pecadores arrependidos. Mas quem sabe você que está me ouvindo nessa manhã, você pecou ontem. E você hoje, após ouvir esse estudo bíblico, você foi tocado por essa palavra. Foi tocado pela palavra de Deus. Então, como que você está nesse exato momento ao ser tocado? Você está totalmente desejoso de estar com o seu pai? Então aí onde você está agora, sinta o abraço do seu pai. Foi isso que aquele pai fez. Correu até o filho, movido de íntima compaixão, o abraçou. E a Bíblia diz que o beijou. Isso é uma expressão de carinho. Então sinta nessa manhã o perdão do seu pai. Nós vamos parar por aqui, vamos encerrar por aqui esse estudo bíblico, falando acerca da conversão. Que Deus continue abençoando a sua vida.